Sublimação, capítulo 5, parte B, Evolução, Charles. Dessa noite em diante, iniciou-se uma singular transformação no caráter de Sakaram. Uma semana depois, desposou a bailarina e fez dela a sua favorita. Tornou-se, então, o escravo mais humilde do seu reino, porque escravo do amor. Nenhum outro o sobrepujou em humildade, atenções e fervor pelo objeto do seu culto. Lígia, a jovem grega, tornou-se a soberana que dominou, acima de tudo, o coração e a vontade do monarca. Servindo-se de Lígia, Osmã afrouxou o rigor de muitas leis e situação do povo foi suavizada. A paixão do soberano pela linda estrangeira tornou-se popular. Os menestréis do país celebravam-na em doces baladas. Os comentaristas inventavam lendas a propósito e todos admiravam o poder daquela criança travessa sobre o coração de um homem de 45 anos, que Dante tanto descaso tivera pelo amor. As 15 esposas do harém foram libertadas e mandadas para as respectivas pátrias ou lares. Os cães já não eram os preferidos. Lígia impôs sua vontade e seu escravo, o primeiro príncipe do reino, cedeu-lhe aos caprichos. Amaram-se profundamente, sinceramente e conheceram a felicidade. Que mistérios sublimes se haviam infiltrado nessas duas estranhas almas para que se dessem assim, repentinamente, uma à outra, aquela declinando para o inverno da vida, esta despontando no alvorecer pujante, vibrando de vida e esperanças? Só Deus o sabe. Lígia, porém, bem cedo, morre subitamente, durante um festim brilhante, em que a envenenaram com uma taça de vinho, por questões políticas, segundo uns, certamente diziam outros, por vingança das antigas esposas repudiadas. Sakaram, então, enlouqueceu de dor. Mas antes de enlouquecer e matar-se próprio, sem poder suportar a desgraça que sobre ele caíra, ordena castigos excessivos aos suspeitos do crime, exige que se descubram os criminosos, enforca e tortura à torto e à direito, desorientado e inconsolável na sua mágoa suprema. E o tempo passou. 5. Depois de algum tempo, como espírito errante sofredor, durante o qual curtiu os efeitos terríveis do seu ato de suicídio, depois de padecer o inferno em que se tornara sua consciência, em visões surpreendentes se avolumaram, mostrando os crimes praticados contra o povo que governara, crimes rematados com um novo e grave crime, o suicídio. Depois de procurar como louco, alucinado, desesperado, a sua amada Lígia por todos os recantos daquela grande cidade que fora sua, e onde se vira festejado e respeitado, um dia Sakaram viu-se aprisionado por entidades para ele desconhecidas, as quais lhe murmuraram intuitivamente o entendimento combalido e apavorado. Basta de desatinos. A lei de Deus ordena que seja socorrido a fim de progredir e vencer. Sakaram reencarnou então no próprio reino que fora seu, na própria cidade onde resplandecera como um sol, senhor cujas vontades eram leis. Mas voltou a ser homem, não mais sobre o esplendor de um trono, não mais rodeado de glórias e bajulações, mas para sofrer o rigor das próprias leis que havia criado para os seus antigos súditos. Agora ele é mendigo, miserável, escravo, filho de escravos, de senhores tiranos, que dele exigem trabalhos rudes, violentos, de sol a sol. É o infeliz que recebeu como remate dos sacrifícios suportados o sudário aviltante da lepra que o corrói,
fazendo-o sofrer a dolorosa consequência dos desvios percorridos como soberano. Ele vive solitário, faminto, maltrapilho, sem lar, sem família, pelas sarjetas da feérica metrópole em que reinou. É o homem a quem todos repelem, a quem as crianças apedrejam e assulam os cães, a quem as autoridades impõem que se vá para o campo, que se refugie em alguma caverna, a fim de não contaminar os ares da cidade, onde vivem pessoas sãs. E ele obedece. Afasta-se para fora da cidade, arrecadando pelas esquinas pedaços de pão de almas boas que lhe atiram das portas ou dos terraços. Sai, volta, torna a sair e torna a voltar, num vai-vem dramático à procura de alimento. E naquela cidade, que fora sua, padece a rudeza das leis que ele próprio criara no passado, quando fora soberano para aquele povo oprimido e sofredor. Sofre, além do mais, a dor inconsolável de um amor perdido, que sua consciência registrara nos refolhos da alma. Sente saudades indefiníveis daquele amor que lhe tortura a alma, segredando-lhe que já vivera feliz naqueles palácios de mármore e pórfiro, que ali se alinhavam e tanto o atraíam, os quais ele agora contemplava tristemente, invejoso dos magnatas que subiam e desciam todos os dias as suas escadarias polidas. Sofria, acima de tudo, o desejo não satisfeito de amar e ser amado. Ânsias de ternura palpitavam em seu coração. Mas não lograra encontrar amor em sua vida e consolava-se a sonhar, retido na sua caverna ou estirado sobre a calçada daqueles palácios, agora fechados para ele. É que a sua Lígia não o acompanhara nessa existência punitiva. Perdera-a de vista como espírito, ignorando que também ela evoluía como ele por outras paragens da terra, a fim de melhorar o próprio caráter na esteira do aprimoramento moral e espiritual. No entanto, surgirá uma nova aurora na desolada alma desse mendigo que fora rei. Um dia, apareceu naquela cidade que fora sua um santo homem, simples e pobre, que sabia falar aos desgraçados e consolá-los. Ouviu-o de longe, afastado da multidão, como convinha a um leproso. Mas ouviu-o. Sua voz chegou até ele viva e fresca. O homem dizia-se um discípulo do Cristo de Deus, que descera à terra em missão redentora e trazia uma mensagem de amor e esperança para os desgraçados. As doces vozes do cristianismo, então, consolaram sua alma e lhe abriram estrada nova para o porvir. Fez-se cristão, foi ouvido e socorrido pelo bom homem e consolou-se. A figura excelsa do Filho de Deus, expirando numa cruz por amor dos homens, apossou-se da sua alma para sempre, para nunca mais deixá-la. Suas lágrimas estancaram-se, a esperança iluminou-lhe o coração e a vida. As vozes do Cristo de Deus povoaram a sua solidão e ele morreu confiante na sombra da sua caverna. E o tempo passou. Uma vez, novamente no além, reconheceu que a vida miserável de mendigo lhe fora salutar ao espírito. Trouxera méritos para a vida espiritual e novas forças animavam-no a prosseguir na jornada de reparações. Fora resignado, não murmurara jamais contra a penúria da própria situação. Procurara os caminhos que conduzem a Deus. Isso, a vida miserável, é benefício para aquele que a vive. O sofrimento só, porém, não fora bastante. Seria necessário também reparações, realizações edificantes para a coletividade. Como agora sabia orar,
pediu e obteve do céu ensejos novos para melhorar-se, progredindo moralmente. E renasceu em Roma, a Roma dos Césares, o grande centro da civilização mundial. Ocupa altos postos públicos. É culto, poeta, orador, fino político, escritor. Faz quanto pôde por bem servir ao povo, de quem se compadece. Sofre com as injustiças que observa praticarem contra o mesmo povo. É cristão amado pelos cristãos. Sua ternura pelas doces vozes do cristianismo consola-o e reanima-o a continuar na trilha do bem. Frequenta as catacumbas, onde ora as ocultas com seus irmãos de ideal e a estes protege quanto pode do alto da cátedra que ocupa. E consegue salvar muitos deles da prisão, como das arenas do circo. Lígia segue-o agora. É sua esposa e ele o seu escravo de sempre. Mas a formosa grega de outrora deixou-se invadir por paixões mundanas e já não é a bailarina travessa e simples de outro tempo. É a mulher ambiciosa que deseja beirar-se do trono, quer vencer, galgando postos a despeito de quantas impossibilidades surjam. Lígia é sua esposa, bela, vivaz, fascinante como sempre, mas atraiçoou o esposo, que é modesto e sem ambições, perjurando o matrimônio nos braços de um amante. Apesar de tudo, ela o ama. Deixou-se apenas arrebatar pelos prejuízos do ambiente em que vive. Ele torna-se, porém, suspeito de cumplicidade com os cristãos e é assassinado por uma escrava a serviço do partido político a que pertence, a qual o apunhala numa emboscada em sua própria residência, atrás de um reposteiro. Quanto a Lígia, desposa o amante, adapta-se à vida de Roma, repudia os cristãos e diverte-se no circo vendo-os morrer. Perde-se na noite dos pecados. E o tempo passou. 7. Sopro de tragédias persegue a seguir esses dois espíritos nos cenários de Roma. Eles se amam, apesar de suas falhas, nunca se abandonam. Reúnem-se hoje e separam-se amanhã no decurso das encarnações para se sentirem desgraçados com a ausência um do outro. Voltam a unir-se para idolatrarem ainda mais num impulso de amor sempre crescente, amor que tende a sublimar-se na espiral da evolução. Entretanto, desce sobre o mundo o sombrio velário da Idade Média, com seus condetestáveis e suas fogueiras. Viveram então algumas etapas ditosas, algumas vezes em fases diferentes, desses 10 séculos de sombras. Ele foi príncipe, sacerdote, médico, professor, músico, poeta, artista, renovador de ideias, conspirador, operário, amigo dos humildes, protetor dos infelizes. Conheceu novamente tronos e governou. Conheceu prisões, condenações, injustiças, decapitação, riqueza, pobreza, amor, mas conservava-se fiel à sua fé cristã. Algumas vezes segue-o a sua Lígia na reencarnação, e ele se perturba nos trabalhos da própria evolução com a violência do seu amor. Refugia-se frequentemente em claustros, seja ou não religioso, para o estudo, a meditação, o trabalho intelectual, o reconforto espiritual, o consolo ante a barbárie que lavra pelo mundo. Mas de lá, também, frequentemente, ela o arranca para compartilhar com ela, às vezes tronos, de outras vezes tálamos conjugais. Vemo-lo depois na Índia, a velha pátria da filosofia e do culto ao espírito. Sua alma está cansada das paixões terrenas e aspira à placidez e à pureza do amor divino.
Abandona o principado que era seu, e agora é o solitário pensador que se refugiou do mundo para a conquista da espiritualidade. Inicia-se nos augustos meandros das ciências secretas. Familiariza-se com o além, penetra mistérios espirituais e galga elevados postos a que pode aspirar o adepto da luz nos templos sagrados da Índia. Na sua vida de sábio, de mestre espiritualista, existia uma sombra de saudade que a ciência não podia preencher. Desde muito, Lígia estava ausente dele. Ela perturbava o seu progresso. A justiça do alto, então, afastou-a para que ele obtivesse liberdade e tranquilidade para trabalhar, realizar, evoluir, espiritualizar-se. A partir do estágio reencarnatório na Índia, o amor humano perdeu sentido para ele e ele passou a amar Lígia e o próximo num único hausto de amor espiritual. Nada mais havia nele que lembrasse Sakaram. 19 séculos de sofrimentos, de trabalho e realizações transformaram-no. Ele espiara, sofrera, lutara, trabalhara, amara, servira, vencera a si próprio e renovara-se para Deus. Progredira. Conhecera a peleja pelo progresso por meio de todas as classes sociais. Educara-se, completara-se, merecia, pois, um prêmio, e obteve-o. No século XVI, deu a vida pelo Evangelho do Cristo de Deus nos trágicos dias de São Bartolomeu, quando do massacre dos protestantes na França de Catarina de Médicis e Carlos IX. Morrer pelo Cristo era a glória suprema para aquele que, ressuscitado do pecado, ao chamamento irresistível do Sermão da Montanha. Nos dias presentes, o antigo soberano persa é feliz, serve ao Cristo de Deus, seu mestre, na pessoa do seu próprio encarnado ou desencarnado, o qual lhe merece todo o amor. Desfruta da confiança do alto, serve a arte, a filosofia, a ciência, o amor, a caridade, prosseguindo sempre na ascensão para a luz. E Lígia segue-o espiritualmente amada, com ele aprendendo a amar e servir a Deus. 8. Eu fui Sakaram.